Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2024 e nosso devocional diário começa a leitura da carta de Paulo a Tito. Paulo se apresenta no versículo 1 como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo e no versículo 4 diz que está enviando essa carta a Tito, o verdadeiro filho em nossa fé comum. E o versículo 5 mostra que ele está enviando essa carta a Creta, uma ilha ali na região da Grécia, onde o jovem Tito ficou para estar pastoreando aquela igreja. Só a apresentação de Paulo nessa carta já são doutrinas especiais aos nossos corações. Os versículos 1, 2 e 3 dizem que ele está ali para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paulo sabe que ele foi chamado para pregar o evangelho e esse evangelho vai tocar os eleitos de Deus e vai conduzi-los à fé e ao conhecimento que conduz à piedade. Ele diz no versículo 2 que essa fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna e Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Está dizendo para nós que esses eleitos foram escolhidos antes dos tempos eternos, mas em algum momento na história Deus os chama e Paulo foi colocado para estar levando essa palavra. Ele diz isso no versículo 3, no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra. Esse tempo foi o tempo em que Jesus Cristo veio e trouxe luz àqueles que estavam em trevas. O verdadeiro Cordeiro de Deus veio e trouxe a mensagem. Ele mesmo, o Verbo vivo, se fez carne para poder trazer a mensagem, trazer os eleitos à salvação. E ele diz ainda no versículo 3 que esses eleitos, eles foram escolhidos no devido tempo, no 2 em tempos eternos, e vai dizer para nós que é por meio da pregação que foi confiada a Paulo, e Paulo ele transmite essa mensagem ali a Tito para dar continuidade, e hoje nós somos aqueles que precisam levar adiante. Veja que Tito ele está ali e foi deixado ali com o intuito de estar preparando a igreja, preparando presbíteros em cada cidade. Cada cidade deveria ter um presbítero, cada cidade deveria ter um líder para estar ali orientando aquelas pessoas, dando continuidade àquilo que Paulo tinha transmitido a Tito, Tito transmitia a essas pessoas, e essas pessoas, os presbíteros, bispos, os líderes das cidades, nas igrejas, deveriam continuar. E como esses líderes deveriam ser? Aqui tem uma longa lista de como eles deveriam ser, e Paulo está orientando Tito a escolher pessoas que sejam irrepreensíveis, que sejam maridos de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Ele vai falar que eles não podem ser orgulhosos, briguentos, não apegados ao vinho, não violentos, não ávidos por lucro desonesto. Eles têm que ser hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, consagrados, terem domínio próprio. Mas o mais importante é que eles se apeguem firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que sejam capazes de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Paulo vai mostrar para Tito aquilo que ele já tinha dito a Timóteo, só que Timóteo estava em Éfeso, no continente, Tito está numa ilha em Creta, e ali ele vai receber as mesmas incumbências e os mesmos critérios na escolha de um líder ali para as igrejas. Veja que ele não pode ser violento, tem que ter domínio próprio, não pode ser alguém que queira simplesmente estar fazendo a obra por dinheiro, e o mais importante é que ele creia e ensine a palavra com fidelidade, pegar-se firmemente à mensagem fiel. A palavra precisa ser ensinada porque a palavra ela vai encorajar aqueles que estão ouvindo a sã doutrina a viverem conforme a palavra de Deus e a refutar aqueles que se opõem a ela. E, infelizmente, muitos têm se oposto à palavra, não somente em nossos dias, mas já naqueles dias. Paulo tem uma palavra especial para eles a partir do versículo 10. Ele diz: há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Veja que ali em Creta, mesmo ali na ilha, já tinham chegado aqueles que tentavam trazer de volta as obras da lei. O grupo da circuncisão é aquele mesmo que tinha se infiltrado na igreja da Galácia, onde Paulo também enviou uma carta feroz ali para poder estar trazendo os irmãos de volta à graça. E lá na Galácia ele fala: como vocês começaram pelo Espírito, estão terminando nas obras da carne. Aqui a mesma coisa, Paulo fala: abra os olhos, porque grupo da circuncisão
circuncisão, que quer trazer de volta as leis judaicas para que a pessoa seja salva, para que a pessoa entenda que seja salva, estão corrompendo a igreja. E Paulo diz no versículo 13: repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo tem ali ainda a ideia de que essas pessoas possam se converter, possam entender que precisam seguir uma fé sadia, precisam seguir a verdade. E mais, Paulo termina dizendo no versículo 16: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Veja que dizer que se conhece a Deus é fácil, mas precisa se evidenciar isso através de atos, através das obras que são feitas. Mais uma vez, as obras, elas não vão salvar ninguém, mas elas são a evidência de que alguém foi salvo. E essa é a ideia que temos que ter em mente: viver em gratidão e fazermos a obra por pura alegria de servir ao Senhor nosso Deus. Que essa semana nós vamos ler aqui essa carta, são apenas 3 capítulos, uma pequena carta que Paulo manda ali àquela ilha, mas cheia de ensinamentos perfeitos e maravilhosos ao nosso coração, e que nós possamos encher deles em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.